Pai querido, nessa noite nós queremos te agradecer, Pai. O Senhor tem sido o nosso professor, Pai. O Senhor tem sido o nosso mestre. Se nós estamos aqui, Pai, porque a tua graça nos alcançou. Nós temos a certeza absoluta, Pai, inquestionável, de que nós veremos a tua face, de que nós não passaremos de forma nenhuma pela grande tribulação. Nós estamos exatamente, escatologicamente, nosso estudo, onde a tua palavra diz que nós estaremos. No milênio, ó Deus, nos preparando para a eternidade futura nos céus. Nós agradecemos porque a tua palavra é o único documento que nós temos como garantia de que essa verdade é a verdade absoluta, Pai. Nós não soltamos essa verdade. Nós confiamos nos escritos bíblicos, ó Deus, e a minha profunda gratidão, Senhor, não só ensinando, mas aprendendo, fortalecendo também a minha fé, o meu coração. Eu quero te agradecer, Pai, por esses irmãos amados, queridos, poder ver o semblante de cada um deles na terça, na sexta, ó Deus, por tê-los conosco esse tempo todo, pela perseverança de todos eles. Pai, que não tenha sido em vão, Pai. Certamente que não foi. Tudo que nós aprendemos. E que na aula de hoje, Pai, o Senhor esteja esclarecendo em nossos corações aquilo que nós precisamos aprender. Derrama bênção sobre nós, nossas lutas, nossas batalhas, as nossas dúvidas, ó Deus. Às vezes a incredulidade visita o nosso coração, como visitou o coração de Tomé, chamado Dídimo, Pai. E naquele momento, Pai, o nosso apoio tem que ser a tua palavra, Pai. Muito obrigado nessa noite, Pai. Fala conosco, nos ensina e nos fortalece até aquele dia que nós estaremos de pé, olhando para a tua face nos céus. Seja no arrebatamento ou seja na morte. Mas, ó Pai, nós estaremos sim. Muito obrigado, Pai. Nós oramos nessa noite juntos, agradecidos em nome de Cristo. Amém, Pai. Então, vamos começar nosso meet nessa noite, ok? Nós falamos sobre a questão de Jerusalém no milênio. Você tem uma linda imagem, certo? Nós sabemos que Jerusalém será o centro da adoração do governo de Cristo. Não vai ser Roma, os Estados Unidos, Europa, vai ser exatamente em Jerusalém. Então, Jerusalém no milênio. Então, esse é o ponto de partida da nossa aula de hoje à noite. Então, nós podemos esclarecer uma série de fatos pelo estudo das profecias bíblicas, né, concernentes ao papel de Jerusalém na era milenar, ok? Então, a primeira coisa, no ponto 1 da sua apostila, claro que a gente não vai ler todos os textos, porque isso demandaria muito tempo para nós, mas Jerusalém se tornará o centro do mundo milenar. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 2, do 2 ao 4, e Miqueias 4 e 1, esses textos confirmam, né, de que Jerusalém será o centro do mundo milenar. O nosso Cristo, né, o nosso Deus, que vai governar de forma teocrática, ele vai governar, né, de Jerusalém. Nós sabemos que os judeus não têm posse desse templo em Jerusalém, né, que vai ser o centro de adoração. Mas certamente Cristo, ele vai adorar a partir de Jerusalém, ou seja, ele vai governar a partir de Jerusalém, junto com a sua igreja, junto com o seu povo. A Bíblia diz em Isaías assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó,
para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, primeira coisa que a gente entende, que será exatamente de Jerusalém que será o governo de Cristo. Também Jerusalém será o centro do governo do governo do reino, né? Então a gente pode entender isso também. Que a cidade que era o centro do governo de Davi no passado, na história passada, se tornará o centro do governo de Cristo Jesus, né? Como descendente da família de Davi, então Jesus vai governar de forma completa a partir dessa cidade. Diz também que Jerusalém será o centro de adoração da era milenar. Hoje a gente vai tratar como vai ser essa adoração, como vai ser esse templo. Que tipo de templo vai ter na era milenar a partir de Jerusalém? Então, hoje à noite a gente vai tratar desse tema também. Então, Jerusalém será o centro de adoração. Você pode imaginar, queridos, como vai ser essa adoração. Imagina, a igreja glorificada, os anjos desceram com Cristo, os aperfeiçoados da era, da grande tribulação para a era milenar. Você imagina as vozes, o canto, a melodia, o som. Hoje eu tenho a minha voz, às vezes eu canto uma música, numa só nota, e às vezes eu não sei que nota eu estou cantando. Mas é minha esperança de que quando eu estiver no céu, e certamente voltar com Cristo para estabelecer o reino milenar, a minha voz vai ser uma voz angelical, uma voz perfeita. Essa é a minha esperança, né? É por isso que Deus me deu uma esposa que canta, que toca, que entende música, né? Nossos filhos também, mas eu não canto, né? Eu estou tentando pregar, ensinar a palavra do Senhor. Mas será um tempo muito abençoado. Diz também que a cidade durará para sempre. Isaías 9:7, 33, 20 a 21, e Zacarias 8:4 está na sua apostila. Todas essas referências, elas dizem, né, que essa cidade ela vai durar para sempre. Na letra H, a gente quer tratar agora também da adoração no milênio. Como vai ser? A teocracia restaurada é marcada pela adoração ao Senhor Jesus Cristo. Então, o seu governo é um governo teocrático, né? Você sabe o que significa teodeus, cracia, poder e autoridade. É Cristo que estará governando nesse período. E diz a Bíblia assim: e será que virá toda carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, todos ali vão se curvar de uma forma completa, perfeita, absoluta adoração a Cristo. Hoje, isso não é possível. Se alguém colocar o milênio na nossa época aqui, isso não é possível. Porque nem todos adoram, nem todos servem a Cristo. Uma das características primordiais do milênio será o culto, momento de adoração. Diz a Bíblia que a adoração a Deus será um fator importante na vida humana durante o milênio. Não só aqueles que saíram da grande tribulação, mas a igreja, com a voz perfeita, a igreja glorificada, nós, corpos transformados. Imagina nossas vozes, que coisa linda, né? Então a adoração será a mais fervorosa e mais sincera que em qualquer outro tempo, desde o jardim do Éden. Eu creio que esse é o objetivo de Deus. Ser adorado de forma completa, isso vai acontecer. Então, uma voz bonita serão as nossas vozes ali no milênio, ok? Só para a gente ter uma ideia, assim, de forma rápida, né? Como vai ser a adoração no milênio. Na sua apostila, na página 81, certo? Nós queremos tratar de alguns assuntos da nossa continuidade, da nossa aula de hoje,
de 4 assuntos extremamente importantes, e eu espero que a gente consiga, nessa aula, ou a última ou a penúltima aula do nosso assunto escatológico. Então, nós queremos tratar hoje também o templo no milênio. Quero falar sobre o templo, como é que vai ser esse templo, como é que vai ser essa adoração. Muitos questionam, será que vai ter sacrifícios? Como no Velho Testamento? Como é que vai ser esse templo? As mesmas medidas? Alguns não concordam com a nossa ideia de uma interpretação literal, mas como é que vai ser? Vamos tratar no nosso assunto agora. Como é que vai ser a rebelião final? Haverá uma rebelião? Mas, pastor, que rebelião? Se todos que estão no milênio são convertidos, a igreja, o povo aperfeiçoado, essa rebelião vai partir de quem? Quem são essas pessoas? Nós vamos tratar hoje à noite desse assunto. Nós trataremos também dos 2 últimos julgamentos. Nós tratamos de 2, são 4 julgamentos, e vamos tratar também dos últimos 2 julgamentos que acontecerão, né, ali após a rebelião final. E se der tempo, se Deus permitir, nós queremos falar sobre a eternidade futura. Onde ficarão aqueles que são salvos, né, a igreja, a Jerusalém, os judeus, a nação de Israel? Em que lugar? Em que parte? Na terra? No céu? Em que lugar, geograficamente, nós ficaremos? Então, são 4 assuntos que queremos tratar nessa noite juntos, ok? Então, vamos pensar sobre o templo no milênio. As ideias contrárias e as ideias positivas e a nossa posição. Você vai escutar muito de pregadores na área escatológica de que o milênio é apenas de que o templo que vai acontecer no milênio não é um templo literal. Isso já passou. Então a gente vai provar por A mais B que esse templo ele vai existir e haverá também sacrifícios de animais e muito mais, ok? Então, algumas passagens que falam da existência de um templo. Isso é fato, a gente vai tratar aqui, certo? E não apenas do templo, mas também de sacrifícios, né? E a gente vê isso pelo contexto aqui. A gente vai ler algumas referências, como Isaías 66, 21, Jeremias 33, do 15 ao 18, Ezequiel 20, versículo 40 e 41, principalmente Ezequiel. Ele fala de forma precisa sobre o templo no milênio, e ele fala em detalhes. Então, preste bem atenção, porque é muito importante para aquele que estuda a Bíblia conhecer esses fatos. A gente está tendo um privilégio, juntos, de conhecermos isso. Nem toda igreja estuda esse assunto. Então, a gente tem uma ideia, né? Um pensamento bíblico, escriturístico, de que isso vai acontecer no período milenar. Então, essas passagens que a gente vai ler agora, dedicam-se ao templo. Então, quatro coisas essas passagens declaram. Elas nos ensinam 4 coisas extremamente importantes. O que elas tratam? Da estrutura do templo no milênio, vai falar da estrutura, vai falar do sacerdócio, como vai ser o sacerdócio, né? A parte sacerdote no milênio. O ritual. Como é que vai ser o ritual? Igual ao Velho Testamento? A morte de animais? Como é que vai ser isso? E também o seu ministério, que é importante a gente lembrar. Então, será que a estrutura do tabernáculo, que vai acontecer no milênio, é igual a gente ver as imagens do tabernáculo, que a gente pode ver na internet, e alguém já ensinou? Será que é igual, né? Será que vai ter tudo isso? Vai ter o átrio externo? Vai ser igual o átrio externo como no Velho Testamento? Será que vai ter o lugar santo, né? O santo dos santos? Será que vai ter tudo isso? Será que vai ter o utensílio do tabernáculo? Igual do Velho Testamento, né? A gente pode ver o altar dos holocaustos. Vai ter um altar, pastor? Esse templo do milênio vai ter um altar, né? Será que vai ter a bacia de bronze? Eu estou
visualizando aqui as minhas imagens, será que vai ter o altar do incenso, igual veio do Testamento, né? Será que vai ter o candelabro também? Será que vai ter a mesa dos pães, a arca da aliança, o propiciatório? Será que vai ser tudo isso como no Velho Testamento, certo? O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Jeremias 33, do 15 ao 18. O texto diz assim, na sua tela está apenas a referência, mas deixa eu ler para vocês esse texto. Jeremias 33, 15 ao 18. E diz assim, naqueles dias e naquele tempo, está referindo aqui ao milênio, farei brotar a Davi um renovo, né? Este é o rei Messias da linhagem de Davi. Então está falando aqui desse renovo, que vem da descendência de Davi, né? Ou da Jessé, o pai de Davi, de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, a homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça, olha aí, holocaustos. Lembra que esse aqui no espiritual é literal, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Quando a gente pesquisa todos esses textos, há um senso comum, certo, de que se trata do templo em Jerusalém. Ezequiel capítulo 20, vou ler apenas dois versículos, 40 e 41, diz assim, ó, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me seguirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Apenas o versículo 40, certo? Então, o contexto aqui exatamente fala de sacrifícios, fala de servir, né? Então, a nação vai adorar a Deus como no Antigo Testamento. E como vai ser esse processo? Nós veremos aqui. Agora, é interessante a gente entender algo. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 2, ele vai falar das medidas do templo, certo? Do Antigo Testamento. O texto diz assim, deixa eu ler aqui para vocês. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Então, ele está dando aqui a medida, né? Então, o templo que Salomão construiu para Deus tinha o quê? Diz aqui, 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura, né? A gente sabe que um côvado vai de 45 centímetros a 50, mas há uma concordância de 45 centímetros. Então, no sistema métrico que hoje utilizamos, como é que ficaria esse templo? Por que eu estou falando isso? Porque as medidas, a gente vai ver aqui posteriormente, do templo de Jerusalém passado é diferente das medidas do templo que vai ser construído no milênio em Jerusalém. Por isso que é diferente. Eu estou dizendo logo isso porque algumas pessoas vão dizer, pastor, é apenas um templo igual. Não é, porque as medidas são diferentes, né? Quando a gente faz aqui o cálculo desse templo do passado, por exemplo, 60 côvados de comprimento, 45 centímetros, né? Em vez de 60, dá 27 metros de comprimento, era o templo no passado, certo? O templo antigo, ok? Tanto antes da Babilônia, como depois. 20 côvados de largura, vezes 45 centímetros, dá 9 metros. E 30 côvados de altura, vezes 45, dá 13 metros. Essa é a medida do templo no Antigo Testamento. É importante você entender isso já como base de que há uma diferença das medidas
que Ezequiel fala, do capítulo 40 ao 48, ele vai traçar exatamente como vai ser o templo em Jerusalém. Mas há uma grande pergunta aqui, certo? Qual o significado do templo de Ezequiel? Em que tempo ele falou a profecia sobre o templo? Em que estado ele estava? Em que situação Ezequiel se encontrava como profeta do Senhor? É importante que a gente entenda isso, o contexto que Ezequiel estava, certo? Então, do capítulo 40 ao 48, Ezequiel diz a Bíblia que ele tem uma visão detalhada de um grande e glorioso templo. Essa é a visão que ele tem. A gente sabe que o profeta Ezequiel, ele é contemporâneo do profeta Jeremias, e eles estavam no cativeiro babilônico, ele estava na Babilônia, quando Deus revela para Ezequiel sobre o templo. E é interessante a gente entender isso, certo? Esse templo que será construído também no futuro. Antes da destruição, muitos falsos profetas, eles garantiram ao povo, na época da Babilônia, que o povo não sofreria. Falsos profetas que revelaram isso. Então a gente pega Ezequiel, capítulo 13, do 8 ao 16, esse texto diz que havia falsos profetas profetizando coisas erradas com relação à nação de Israel. Aí Deus entra com profecias para Ezequiel, para que Ezequiel falasse ao povo o que Deus ia fazer com aquela nação. Os verdadeiros profetas, como Jeremias e Ezequiel, avisaram ao povo que o julgamento de Deus estava chegando no capítulo 2, do 3 ao 8 de Ezequiel. Deus disse: olha, o julgamento de Deus está chegando. E de fato chegou. E levou aquela nação ao cativeiro babilônico. No capítulo 8 ao 11 de Ezequiel, o profeta vê a glória de Deus saindo do templo. E no exílio, Ezequiel encorajou a nação de Israel, né, com o fato de que o julgamento de Deus para aquela nação não era um julgamento que ia durar para sempre. Era um julgamento temporário de 70 anos, né? Parece pouco tempo, né? Mas foi um cativeiro doloroso para aquela nação. Mas esse cativeiro não duraria para sempre. Esse foi o consolo, o conforto, mesmo que a nação pague um preço pelos pecados, mas haveria um tempo determinado para esse cativeiro. No capítulo 37, é interessante, você vê, ele relata a visão, você conhece bem esse tema, né? O vale dos ossos secos. Mas por que alguns aplicam esse vale dos ossos secos para com a igreja hoje, no século XXI? Não é nada disso. Isso não faz referência à igreja. É uma profecia relacionada à nação, em que descreve a reunificação e a reanimação de um Israel morto. Deus disse: olha, essa nação que está uma nação no cativeiro, uma nação praticamente morta, Deus vai reativar, vai reunificar essa nação no futuro. Então, capítulo 37 também é um capítulo profético. Nos capítulos 38 ao 39 de Ezequiel, prevê uma batalha com Gog e Magog. A gente viu essa batalha no começo, ali no final da grande tribulação do Armagedon, mas haverá uma batalha final entre o rei Gog, né, e a região Magog, né, na qual os inimigos de Israel serão derrotados. A gente vai falar posteriormente dessa rebelião final, que é exatamente Gog e Magog, que é a batalha final antes dos julgamentos dos anjos e também do trono branco. Nos capítulos 40 ao 48, no 25º ano do cativeiro de Israel na Babilônia, Ezequiel descreve um enorme novo templo, né? E a gente vai do capítulo 40 ao 42. Esses dois capítulos, eles falam precisamente sobre o templo, que será construído
aí em Jerusalém na era milenar. Esse templo fala, a glória de Deus retorna, capítulo 43, os sacrifícios são retomados, né, capítulo 46, 44 a 46, e a terra é restaurada ao povo de Israel, falando a respeito do milênio, a profecia de Ezequiel na Babilônia. O coração das pessoas terá sido mudado, porque haverá nova aliança, né, onde muda o coração. O que muda o coração é a nova aliança, é a conversão, é um novo nascimento. Então, Ezequiel já havia profetizado que essa nação teria um novo coração, nova aliança. E até mesmo os gentios terão lugar no reino restaurado. A gente vai ver isso, viu isso, né, que os gentios também vão entrar no milênio e será um povo restaurado. A terra será governada por um príncipe davídico que Ezequiel 44, versículo 3 fala desse príncipe. Esse príncipe é Cristo, descendente da linhagem de Davi. Okay? Então, é interessante a gente entender isso. Okay? Então, as dimensões do templo de Ezequiel são muito maiores do que o templo nos dias de Jesus, bem diferente. Okay? Existe há 5 interpretações da profecia de Ezequiel. Há 5 pensamentos a respeito dessa profecia. E a gente não poderia deixar por cima, passar por cima, deixar de lado ou esquecer o que outras pessoas pensam a respeito do templo. A gente vê muitos pregadores eletrônicos da nossa época que ignoram que esse templo é literal. Mas é importante a gente falar dessas posições, dessas interpretações e refutá-las, certo? À luz da palavra de Deus. Isso nos prepara para refutar, para mostrar para as pessoas a nossa base como crentes fundamentalistas, como crentes bíblicos, né, que nós somos, ok? Qual a primeira interpretação com relação ao templo no milênio, certo? Ok? Qual a primeira? Alguns pensam que Ezequiel se refere ao templo de Jerusalém antes do cativeiro babilônico. Antes do cativeiro, né? Lembra do Velho Testamento? Ezequiel está falando desse templo antes do cativeiro da Babilônica, né? O cativeiro babilônico. Mas nunca fizeram. Opa, alguns dizem, tem esse pensamento, né? Que mesmo que as medidas são diferentes, essa profecia, esse templo, eles nunca realizaram. Então, o propósito para conservar apenas a sua memória, mas que nunca foi realizado esse templo. Então, alguns pensam assim. O que a gente pode refutar com relação a isso? Né? A grande pergunta é, por que Deus daria tanto espaço na sua palavra? Olha que são muitos capítulos de Ezequiel falando sobre o templo. Como é que Deus daria tanto espaço em sua palavra, né, fazendo a descrição de algo que nunca seria cumprido? Como pode ser isso? Tudo que está na sua palavra vai se cumprir. A gente viu no começo da nossa escatologia as profecias, 25 profecias que foram cumpridas, realizadas, executadas em apenas um dia na vida do Senhor Jesus. Isso nos dá um consolo, um conforto tremendo de que as profecias futuras também irão se realizar. Então, como é que Deus daria tanto espaço em sua palavra para algo que não vai acontecer? Isso é impossível. Então, as medidas não são de acordo com os textos bíblicos, que a gente pode ver em Ezequiel, são medidas diferentes. Então, o que a gente pode refutar é que Deus não deixaria algo na sua palavra para que não se cumprisse. Isso é impossível, ele nunca fez isso. Por que ele faria com relação ao templo? Então, essa ideia cai por terra de que a Jerusalém, esse templo, é uma descrição antes do cativeiro babilônico. Não creio nisso, de forma nenhuma. Então, a gente não concorda com isso. O segundo pensamento. Alguns pensam que os capítulos dizem respeito ao templo
em Jerusalém depois. Agora, não é antes do cativeiro da Babilônia, o cativeiro babilônico. Não é antes, mas depois do retorno dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, que os judeus nunca construíram. Como pode? Deus profetizou para os judeus esse templo com essas medidas, mas que isso nunca aconteceu. Isso pós-cativeiro babilônico. Então, qual é a nossa refutação? Isso não pode ser verdade, porque existe mais contrastes do que semelhança entre o templo aqui e mencionado e aquele mencionado na Bíblia, bem diferente. O templo que o remanescente, que é a nação de Israel, chamamos de remanescente, construiu, não corresponde de maneira nenhuma à magnífica estrutura que Ezequiel observou em sua visão. É muito diferente as medidas da profecia de Ezequiel do templo, antes da Babilônia e depois da Babilônia. Não se encaixa. É como se tivesse uma peça do quebra-cabeça que não entra, porque as medidas são diferentes, ok? Isso também rebaixa o caráter da palavra de Deus. Por essa profecia de Ezequiel, seria dada se ela nunca viria a ser cumprida. Então, isso não funciona, isso não encaixa com as escrituras, certo? Então, seria rebaixar o caráter da profecia da palavra de Deus. Algumas pessoas pensam, isso nós temos pregadores que falam sobre isso, certo? Pregadores que muitos confiam, alguns consideram que o templo de Ezequiel simboliza o quê? As bênçãos espirituais da igreja no presente. Então, esse templo, pastor, são as bênçãos de Deus para a igreja. Então, alguns acham, vamos trazer as bênçãos do templo para a igreja, para a época da igreja, a época da graça, dispensação da graça. Então, vamos tentar encaixar a profecia de Ezequiel para hoje. Então, são as bênçãos espirituais. O Senhor está levando tudo de forma literal. Então, aqui é espiritual. Eu preciso interpretar a Bíblia de forma literal. Então, esse tempo é literal. Então, isso não combina. Qual é a minha refutação? O que é que a gente pode dizer contrário a esse pensamento? Primeiro, essa interpretação é improvável, porque mesmo os que defendem essa teoria não conseguem explicar o simbolismo que existe. Há uma simbologia. Eles não conseguem explicar isso. A razão é que o simbolismo não se enquadra com a verdade da igreja. Não encaixa. O simbolismo, a descrição do templo não tem nada a ver com a igreja hoje. Não se encaixa, é uma coisa totalmente fora do contexto. Somente alguém que não interpreta a Bíblia de forma literal. Nós interpretamos. A gente pode pegar a Bíblia, fazer N aplicações, mas interpretação, ela só tem uma. E nós interpretamos a Bíblia de forma literal, e o templo é literal. A última opinião, amado, é a nossa opinião, é a opinião que nós abraçamos, que nós fechamos, né? É que temos aqui uma previsão, né? Pelo profeta Ezequiel, do templo construído na era milenar. Então, o que a gente entende é que as medidas têm que ser um templo que será construído. Ele não é espiritual, ele não teve antes do cativeiro babilônico, nem depois, mas é um templo futuro, que será construído na era milenar. Nem o prédio já construído se compara com o edifício descrito, significando que, se for verdade, e é verdade, acontecerá no futuro. O se aqui não é de dúvida, né? Mas é a forma que a gente colocou aqui, mas com muita firmeza, de forma categórica, é um templo para o futuro, que vai ser construído no período milenar. A verdadeira interpretação aqui, amados irmãos, é uma interpretação literal, que encara os capítulos como uma profecia ainda não realizada, a por cumprir-se quando Israel for restaurado, certo? Então, esse templo será construído para que a nação possa realmente adorar a Deus como no Antigo Testamento. Outra coisa importante, qual o propósito do templo no milênio?
Você pergunta, pastor, por que um templo? Não poderia todo mundo ficar junto adorando a Deus, como hoje, né? A igreja adora, a igreja canta. Imagina com as vozes perfeitas, angelicais, junto com os anjos. Não poderia ser um sacrifício espiritual, como hoje? Porque um templo. Qual o propósito do templo no milênio? 4 propósitos que serão realizados no templo. Por que o templo? 4 propósitos. Qual o primeiro propósito? Para demonstrar a santidade de Deus. O objetivo do templo é para que a Deus possa mostrar a santidade do nosso Deus. Segundo propósito, para prover uma habitação para a glória de Deus, como diz Ezequiel no capítulo 43, no versículo 7, diz assim, ó, Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos, ok? Para cumprir esse texto de Ezequiel, para declarar a santidade de Deus. E o terceiro objetivo, propósito do tempo do milênio, para perpetuar o memorial do sacrifício. Isso é muito importante, o objetivo do templo, para perpetuar o memorial do sacrifício, como no Antigo Testamento. Agora, frisar bem aqui, irmãos, aqui não é um sacrifício, né? É claro, com o propósito de obter salvação. Porque a gente sabe que todo sacrifício do Antigo Testamento, tudo, tudo aquilo prefigurava Cristo que viria morrer na cruz. Esse templo, esse memorial, esse sacrifício não é um sacrifício para salvação, mas um sacrifício comemorativo de uma salvação já plenamente realizada. Por isso que é um sacrifício memorial, certo? Não é um sacrifício para salvação, para perdão de pecados, porque eles já foram perdoados. A nação já está com o coração restaurado. Só entrou no milênio por causa disso, né? Então, esse templo é para perpetuar o memorial do sacrifício. E quarto objetivo, para prover o centro do governo divino. Versículo 7 de Ezequiel 43 diz assim: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então, a nação vai adorar a Deus dessa forma, como no Velho Testamento, mas memorial, não o sacrifício de perdão, de salvação. Então, o que a gente pode entender, que a gente pode pesquisar a respeito do templo, é dessa forma. Então, a nossa interpretação é que será um templo literal, que vai acontecer no milênio, que haverá sacrifícios. Haverá adoração, como no Antigo Testamento, mas não com objetivo de perdão, de salvação, mas com objetivo de perpetuar o memorial de Deus, como no Antigo Testamento. Hoje a nação, muitos judeus que não são messiânicos, eles fazem isso, sacrificam demais. Mas hoje não tem sentido. Esse sacrifício vai ser válido após uma nova aliança no coração do povo judeu. Sabemos hoje, né, quando o judeu se converte, já falei isso aqui outras vezes, ele se torna um judeu messiânico, porque crê no Messias. Ele não precisa fazer sacrifícios. Ele adora a Deus em espírito e em verdade, como Cristo falou para a mulher samaritana. Certo? Mas os judeus convertidos que vão entrar no milênio vão realmente ter um templo para adorar a Deus do jeito deles, como no Antigo Testamento. Ok? Deu para entender? Para a gente ter uma ideia por cima, sem entrar em muitos detalhes, por causa do nosso tempo, ok? O nosso próximo ponto, hoje à noite, é a rebelião final. Então, aquela pergunta. Mas, pastor, diante de um reino perfeito, onde o governo será um governo teocrático, Jesus estará reinando.
Se tem hoje uma rebelião, nós entendemos, porque hoje tem pecado, hoje tem miséria. A igreja adora, mas tem muitos que não adoram. Mas no milênio, não é um governo perfeito. Por que a rebelião final? Esse é o nosso ponto, né, o quarto ponto da nossa apostila sobre a rebelião final. Você vê na imagem do seu slide aí, uma rebelião, porque 1000 anos, né, a de milênio, vai nascer muita gente. Lembre-se, a rebelião, ela não vai partir dos convertidos, dos salvos, gentios e judeus convertidos, que passaram pelo crivo, pelo julgamento de Cristo, que vão entrar no milênio. Não parte deles e jamais da igreja. Claro, irmãos, estamos glorificados, estamos perfeitos, né? Isso é importante. Mas essa rebelião vai partir dos filhos dessa gente que, do milênio, repito, da grande tribulação para o milênio. Vai nascer filhos. A gente viu isso nas aulas passadas. E muitos desses filhos vão fazer parte dessa rebelião final. Na letra A da sua apostila, a gente vê aqui a libertação de Satanás. Satanás vai ser liberto. A gente viu que ele foi preso por 1000 anos, mas apenas por 1000 anos. Ele vai ser solto. João, ele retrata, no livro de Apocalipse, um cenário da Terra no fim do milênio que abala a imaginação. Então vamos ler. Você pode acompanhar o texto aí na tela, né? Apenas as referências, mas deixa eu ler o texto aqui para você. Mas é um texto que abala a imaginação, o nosso pensamento, certo? Não nosso, da igreja, porque a igreja estará glorificada. Mas olha como é que diz a Bíblia aqui. Apocalipse 20, diz assim, ó. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Isso aconteceu no final da grande tribulação, certo? Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele, selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos, certo? Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo, né? Ora, quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Olha, muita gente. Você pode ver a imagem no seu slide, muita gente. Ele vai conseguir enganar, muita procriação, multidões, a fim de ajuntá-las para a batalha, que é exatamente a batalha final. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado, isso já após a batalha final, né? Todos os ímpios serão mortos, depois serão ressuscitados e jogados no lago de fogo para todo sempre, junto com todos os povos de todos os tempos, né? Mas diz a Bíblia aqui que ele será lançado, olha aí, o diabo, Satanás, foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo, a gente sabe disso, ele foi inaugurado pela besta e o falso profeta no final da grande tribulação. Porque até então, o lago de fogo, nós podemos chamar assim, é virgem. Esse lago de fogo será inaugurado pelo falso profeta e pela besta, junto agora aqui com Satanás. Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão, que, olha aí, a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, é importante a gente entender isso, ok? O texto fala aqui, Gog e Magog. A gente já viu essa batalha no Armagedon. Mas o que significa Gog e Magog? Em Ezequiel 38, versículo 1 e 2, até o capítulo 39, fala de uma grande batalha que ocorrerá em Israel e que envolverá um povo de Magog
liderado, olha bem, um povo de Magog, é uma região, falando geograficamente, liderado por um rei chamado Gog. Quem é esse rei? Se a gente fizer uma retrospectiva, de onde vem esse rei? Qual a descendência dele? Né? A Bíblia diz aí no capítulo desse texto, que é o 38, né, diz assim: viu a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog. No livro de Gênesis, preste bem atenção, isso é importante, queridos. No capítulo 10, os versos 1 e 2, esses dois versículos identificam Magog como um dos filhos de Jafé. Você sabe que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Olha bem, esse rei de Gog e Magog, ele é descendente de Jafé, filho mais velho de Noé. Os descendentes de Noé se espalharam pelo mundo e formaram vários povos depois do dilúvio. Assim, o homem Magog provavelmente deu origem a um povo chamado Magog. Ezequiel 38, versículo 2, explica que Magog será um líder da terra de Magog, que dominará sobre vários outros povos, que também são descendentes de Javé. Magog fica em algum lugar do norte de Israel, e ele vai liderar o ataque final contra o povo de Deus. Ezequiel 38, do 15 ao 16, fala dessa profecia, fazendo referência à rebelião final, né? É liderada por Satanás. Então, a gente, olhando um pouquinho o passado, vê que Gog e Magog, Gog é descendente do filho mais velho de Noé, chamado Javé. Então, para a gente ter uma ideia. Então, o fim para o qual Satanás será solto percebe-se prontamente pela atividade que exercerá na época de sua soltura. Diz assim, ó, ele sairá para seduzir as nações, para liderar uma rebelião contra a teocracia de Deus. Então, a libertação de Satanás é vista nas Escrituras como o teste final, que demonstra a corrupção no coração humano. Mesmo um governo perfeito, mesmo Cristo reinando, esses filhos desses crentes, eles vão ter um coração rebelde contra Deus. A rebelião satanicamente liderada por esse grande inimigo de Deus desde a sua queda. A razão de Satanás ser solto, então, é demonstrar que mesmo testado sob o governo do rei e da relação da sua santidade, o homem sempre foi, e será um fracasso. Sempre ele teve um coração corrupto, tendencioso ao pecado. Então, embora os que entraram no milênio sejam salvos, não serão perfeitamente aperfeiçoados. Eu vou repetir, são seus filhos, muitos deles, que vão se rebelar, muitos vão se converter, mas muitos vão se rebelar junto com a soltura de Satanás, que vai liderar essas pessoas rebeldes. Então, a descendência deles, durante o milênio, nascerá com a mesma natureza caída de seus pais. Consequentemente, precisará de regeneração. Está falando desses filhos. Os filhos desses crentes que vão se rebelar, eles precisam de conversão, nascer de novo, a nova aliança. Muitos não vão querer, mas muitos vão se converter, ok? Então, para a gente ter uma ideia, amados, da rebelião final. Mas o nosso assunto agora também é sobre os 2 últimos julgamentos, né? A gente tratou de 2 julgamentos nas aulas passadas e nós queremos também agora tratar dos 2 últimos julgamentos, né? E se der tempo, Deus permitir, nós vamos passar também para a eternidade futura, ok? Embora a palavra de Deus não ofereça grande quantidade de detalhes, de textos a respeito do reino eterno, a gente não tem muito material a esse respeito, apenas comentários que as pessoas falam. Mas a gente gosta de ficar com um texto, o texto diz, oferece o suficiente para dar ao Filho de Deus plena certeza da esperança gloriosa que o aguarda em sua relação eterna com o Pai e com o seu Filho. Entre o fim
do reino teocrático, que é o reino do milênio, né? E a união desse reino com o reino eterno de Deus, a gente viu que são duas coisas diferentes. O reino milenar, de 1000 anos, e o reino eterno. A gente vai tratar como é que vai, onde ficarão os crentes no reino eterno, a igreja glorificada, onde ficará a nação de Israel na terra, nova terra, novo céu vai ficar a igreja. Então a gente precisa fazer essas perguntas, certamente a Bíblia dá uma noção para nós, dá uma visão desses dois lugares, a nação e também a igreja. Mas antes de acontecer isso, a Bíblia diz que haverá a destruição do céu e da terra. Esse céu que nós olhamos, essa terra que nós pisamos, serão destruídos. Essa terra vai ser destruída, onde os testemunhos de Jeová, né, os russelitas, eles não acreditam que essa terra vai ser destruída. E diz a Bíblia que essa terra, não apenas as pessoas, mas essa terra, de forma literal, vai ser destruída. Por causa do pecado de Adão e Eva no Éden, Deus colocou, diz a Bíblia, uma maldição sobre a terra. A terra que nós pisamos é uma terra maldita. Ela foi amaldiçoada devido ao pecado do primeiro casal, né? Adão e Eva, nossos pais. Aí eles pecaram, por isso que a terra foi maldita. Diz Gênesis 3, 17 ao 18. Não vou ler, mas diz que a terra foi maldita por causa do pecado. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, ele recebeu a revelação em detalhes, como ele descreve como acontecerá isso. Eu quero ler o texto, certo? Talvez não todo o texto, mas alguns versículos que falam exatamente da destruição dessa terra. Diz assim, versículo 5, do capítulo 3 de 2 Pedro. Diz assim, pois eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Versículo 7, olha o 7. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E o versículo 10. Virá, pois, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo. Fala de explosão, de término, né? Acabando tudo, né? E os elementos ardendo se dissolverão, e a terra, e as obras que nela há, serão que? Descobertas. E o versículo 12 diz assim, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus, versículo 12 do capítulo 3, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. E o 13, olha a promessa. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita justiça. Então, Pedro, ele profetiza para nós que não são as pessoas que serão queimadas, mas é a terra, é o céu. Por isso que haverá novo céu e nova terra, porque essa terra, esse céu vão passar. Então, o texto profetiza para nós que essa terra vai ser o quê? Destruída. Então, devemos observar aqui que Pedro não declara o dia do Senhor, ele não declara, Pedro não declara que o dia do Senhor começa com a dissolução da terra atual. Não. Mas no dia do Senhor, essa dissolução acontecerá. Vai acontecer não agora, mas no dia do Senhor, certo? Olha a afirmação do versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, dia do Senhor, no qual os céus passarão
com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Versículo 10 do capítulo 3 de 2 Pedro. E o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não apenas dos homens ímpios, mas também a terra será totalmente destruída. Por isso que tem um novo céu e uma nova terra. E tudo isso aqui vai passar. Então, nessa afirmação, Pedro relaciona, ele faz uma relação, né? Ele relaciona a dissolução dos presentes céus e da presente terra à ocasião do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, ele faz essa ligação da destruição da terra com a destruição dos homens ímpios. Ok? Outro julgamento, a gente pode dar um time aqui, ver algumas perguntas, e a gente quer ver isso aqui, é o julgamento dos anjos caídos. A Bíblia profetiza que os anjos que caíram, mas que anjos são estes, pastor? Que eles, vai ter um julgamento especialmente para eles. Quem são esses anjos? O que eles fizeram de tão mal, de tão perverso, para merecer um julgamento tão duro, né? Como é que vai ser isso? Então, a gente colocou na sua apostila a hora desse julgamento. Judas, ele revela no versículo 6 que os anjos serão trazidos ao julgamento. Isso não aconteceu ainda. Quem são esses anjos? O porquê que eles estão sendo julgados? Olha, Judas 6, diz assim, ó, aos anjos que não guardaram o seu principado. Mas o que eles não guardaram? O que é principado? É uma boa pergunta, né? Por que eles vão ser julgados? Porque não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Eles têm reservado em prisões e eternas na escuridão. Olha aí, para o juízo do grande dia. Então, fala o quê? Do terceiro julgamento. De quem? Dos anjos que não guardaram o seu principado, né? O seu estado original, ok? Então, essa apostasia dos anjos caídos, a gente encontra, a gente vai lá para Gênesis, capítulo 6, de 1 a 3, né? Fala um ato que eles, como um ato em que eles possuíram homens, certo? Que, por sua vez, coabitaram com mulheres antes do dilúvio. Não é que os anjos fizeram relação sexual com as mulheres. Não creio que os anjos fizeram isso, porque os anjos são assexuados. Eles não têm sexo. Você vê que a Bíblia não menciona que eles não têm sexo. Mas nós cremos, alguns acham, que aqui são uma dinastia, como reis e outros. Mas alguns acham, eu acho uma interpretação cabível, que esses anjos, eles possuíram homens, e esses homens fizeram relação com a filha dos homens, com mulheres. Está lá Gênesis 6, de 1 a 3, né? É uma das causas, uma das razões do dilúvio, certo? Pelo pecado daquela gente. Então, esses anjos caídos, claro, né? Não aqueles anjos que foram agraciados com o dom da perseverança, mas os anjos que caíram e viraram demônios, eles fizeram relação, se possuíram homens, né? Entraram em homens e fizeram relação com a filha dos homens, certo? Então, eles serão julgados por isso. Aqui a gente vê que Pedro deixa bem claro que todos os anjos caídos serão incluídos neste julgamento. 1 Pedro 2 e 4 fala isso. Porque se Deus não poupou a anjos, né, quando pecaram, isso lá, 2 Pedro 2 e 4, porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno. Olha, eles estão no inferno. Interessante a gente entender, irmãos, que esses anjos que serão julgados, eles serão lançados no inferno, certo? Agora, eu estava vendo essa palavra inferno aqui. Essa palavra, se a gente pegar essa palavra inferno no hebraico, é Sheol. No grego, é a palavra Hades. Mas a palavra no grego aqui, ela nem é Sheol
e nem a Hades. A palavra aqui é tarpuros. Mas por que que Pedro usou essa palavra tarpuros para se referir onde os anjos que serão julgados e serão lançados? O texto diz: mas lançou-os do inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Por que que eles estão no inferno e serão lançados no lago de fogo? Interessante que Pedro, ele usou uma palavra aqui, ele pegou essa palavra, vamos chamar assim, uma palavra emprestada, a do mundo grego, chamada Tártaros, que ensina que era um lugar abaixo do Hades, reservado para os seres humanos e demônios mais perversos. Eles vão ficar num estado muito pior do que é apenas o inferno. Então, Pedro usou a palavra aqui, tarpuros, que é um lugar pior, um lugar mais profundo, mais agonizante do que apenas o inferno. Então, é a profundidade onde ficará essa casta de anjos que não guardaram o seu estado original. Certo? É importante lembrar disso, né? Estado original, possuíram homens e fizeram relação com a filha dos homens, né? Então, Pedro toma essa palavra emprestada, ok? O último julgamento que queremos tratar nessa noite é o julgamento dos pecadores do trono branco. Então, é muito importante nós entendermos que todas as pessoas, de todas as épocas, do Jardim do Éden até então, todas as pessoas que morreram sem Cristo, porque a gente sabe que em cada dispensação, Deus dá uma chance, o homem rejeita e há um castigo. Mas todos os ímpios que morreram sem Cristo, eles estão no inferno. Eles não estão no lago de fogo. O lago de fogo é o estado final. Então, nesse julgamento, chamado trono branco, que diante do trono branco vão aparecer todos os mortos. Diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz assim, ó: e viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Grandes e pequenos, queridos, não é estatura. São gente importante, pessoas importantes, mais importantes e menos importantes. Aqui não tem classificação no sentido que todos estarão perante não o tribunal de Cristo, claro, perante o trono branco para serem julgados. E abriram-se uns livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora, diz a Bíblia que os ressuscitados aqui serão julgados para receber, olha aqui, a segunda morte, versículo 14. Por que a segunda morte? Olha aí, é a morte da condenação, né? A morte eterna. Isto é, a separação eterna do reino de Deus. Né? Tem a primeira morte e a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora, aqui cabe uma pergunta importante, queridos. Diz aí, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, por que o livro da vida é mencionado aqui? Diz a Bíblia que o livro da vida é mencionado. Por que que esse livro é mencionado? Resposta: não porque alguns nomes estejam nele escritos. Claro que não. Mas para provar que eles não estão. Vai se abrir um grande livro, né? Lá, o Joaquim, a Maria, lá não está o nome da Maria, da Joaquina, da Ambrosina, né? De outros que não aceitaram a Cristo, que serão ressuscitados. Esses nomes não estão lá porque eles não aceitaram a Cristo. Se eles tivessem aceitado a Cristo, claro que eles não estariam ali, estariam junto com a igreja glorificada. Então é importante a gente entender isso. Diz a Bíblia que nem o mar, nem o mundo invisível poderiam mais esconder os seus prisioneiros. Todos. Né? Se um tubarão engoliu um ser humano, ele está no fundo do mar, esse vai ser ressuscitado. Em qualquer parte do planeta, do mundo,
todos serão ressuscitados para receber a segunda morte. Diz a Bíblia, em Apocalipse 20, versículo 13, diz assim, ó, o mar vai ter que entregar. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Depois de julgados, diz a Bíblia, eles serão lançados para dentro, não do inferno, para dentro do lago de fogo, para todo sempre. A Bíblia diz, esses dois textos são mexe com o coração da gente. Leva a gente a pensar na importância da evangelização, na importância de missões, queridos. Porque o que o texto diz assim, Mateus 13, 41 e 42? O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles se tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. É exatamente o que a Bíblia diz. O destino dos perdidos. O destino dos perdidos é um lugar no lago de fogo, diz Apocalipse 19, 20, versículo 10, versos 14 e 15, e Apocalipse 21, 8, né? Esses textos dizem exatamente onde serão lançados essas pessoas. No lago de fogo, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre. Aqui não existe um aniquilamento. Ah, o cara foi para o lago de fogo, passa um tempo e é aniquilado. Não. Assim como existe vida eterna, existe morte eterna, gozo eterno, sofrimento eterno, eterno para todos, sendo já eterno, né? Não tem fim. Não existe essa doutrina bíblica do aniquilamento da alma. Não. Porque o que vai ser lançado no lago de fogo não é apenas a alma, o espírito, mas é também o corpo. O corpo será lançado, né? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Diz, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, os assassinos, os feiticeiros, os idólatras, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, repito, a segunda morte. Esse lago de fogo é descrito como fogo eterno. Mateus 25, 41, e o versículo 18, capítulo 18, versículo 8. Então, esses textos descrevem exatamente que esse lago de fogo é um lago de fogo eterno. Como fogo que não se apaga. Marcos 9, 43, 44, 45 e 48. Com respeito à retribuição dos perdidos, é importante observar que o lago de fogo é um lugar, não um estado, que ele pode sair daquela situação. Não, é um lugar e é um lugar para sempre, que ele nunca mais sai. Algumas declarações que a gente pode entender, né? Como o céu é um lugar e não um mero estado mental, o céu não é algo que a gente apenas imagina. Ah, isso é mental, isso é psicológico, você está imaginando o céu. Não, nada disso, né? Da mesma forma, os ímpios vão para um lugar. Essa verdade é indicada nas seguintes referências. Você pode, não vou ler as referências, mas está na sua apostila, você pode acompanhar, né? Fala da palavra Hades, né? Fala de Geena, são nomes para lago de fogo, lugar de tormento, lago que arde com fogo e enxofre, Apocalipse 28, fogo eterno, Mateus 25, o poço do abismo, diz assim, a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, Apocalipse 14, versículo 11. Então a gente pode ter uma ideia, certo? Claro que a gente não vai para lá, graças a Deus, como vai ser o tormento eterno dessas almas para todo sempre. Podemos observar que quase todas essas expressões saem, queridos, não dos lábios dos apóstolos, nem dos profetas do Velho Testamento. A maioria dessas expressões, elas saem dos lábios de alguém que é cheio de amor e misericórdia, é do Senhor Jesus.
Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 39 no Velho, 27 no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, o único texto que mostra um ímpio agonizando no inferno é Lucas capítulo 16. E esse texto, que não é uma parábola, é uma história contada por Cristo. É rico em perdão, rico em misericórdia. O inferno é realidade. O inferno é fato. Isso, Cristo disse isso. Ele sozinho revelou quase tudo o que se sabe sobre esse lugar de retribuição, esse lugar eterno. É como se nenhum autor humano fosse confiável para pronunciar tudo sobre essa terrível verdade. O que a gente pode entender aqui é sobre esses 4 julgamentos da nação de Israel, das nações, dos anjos caídos que não conservaram seu estado original e também o trono branco. Então, todas essas referências que nós falamos agora falam desses julgamentos. 2 passados, já estudamos, e agora 2. E agora sobre o trono branco, que é a ressurreição, a segunda morte, né, a segunda ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, de todas as épocas, serão ressuscitados, receberão seus corpos, serão julgados e lançados no lago de fogo, junto com o inferno, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Amém?